Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 21 de setembro de 2015, são 19 horas e 48 minutos, 31 graus na cidade de Jaú. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Estamos estudando o livro 3, As Leis Morais, no capítulo 1, a Lei Divina ou Natural, questão de número 647, no item 4, que tem o subtítulo de Divisão da Lei Natural. Kardec pergunta para os espíritos superiores o seguinte, na questão 647. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? Resposta. Certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário podem negligenciá-la, como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e essa máxima se refere a apenas um dos seus aspectos. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, essa lei, essa máxima de Jesus, seria apenas uma lei, né? De inter-relação entre os homens, mas não é uma única. Seriam necessárias outras para dar ao homem a verdadeira ideia de como se comportar. Diante disso, Kardec faz uma pergunta que complementa essa e é a seguinte, a 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a justiça, a da justiça, amor e caridade. Responde aos espíritos a Kardec o seguinte: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, que pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não o tem os demais sistemas de classificação, que sempre depende do ponto de vista sobre o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. A Isabel está trabalhando, está na escola, mas acho que vai acompanhar pela internet. Está desejando uma boa noite a todos. Bem, Kardec dividiu que ele supunha ser as 10 principais leis, mas os espíritos dizem que está tudo bem, que é mais ou menos a mesma coisa que Moisés fez, mas que elas são apenas as essenciais, né, para se viver bem. Mas que não tem nada de absoluto isso, né? Que é apenas parcial, como tudo, né? Para variar.
como tudo é parcial aqui na Terra, essas leis, essa divisão feita por Kardec é parcial também. Muito bem, o Rafa também está conosco pela internet, lá do Maranhão. Está desejando uma boa noite a todos. Eles deixam bem claro, né, que não tem nada de absoluto nessa divisão que Kardec fez, né? Que sempre depende do ponto de vista de quem estuda, né, de quem vê as coisas. Como tudo aqui na Terra, nada é absoluto, realmente tudo é parcial, né? E não podia ser absoluto mesmo. Nós não conhecemos nem as virtudes, né? Todas as virtudes, quanto mais conhecer todas as leis de Deus, né? Então, no capítulo 2, ele vai dividir, né, o estudo sobre essa proposta que ele fez para os espíritos. Ele vai começar com a lei de adoração, no capítulo 2 do livro 3, as leis morais. Lei de adoração. E tem finalidade da adoração. Talvez essa divisão que Kardec tenha feito e começado com a lei de adoração tenha por preceito, por desejo de Kardec, mostrar, né, aquilo que o homem já faz, né, e como fazer melhor. Né, porque o homem, ele já adora a Deus, né? E pelo menos todas as religiões falam na adoração a Deus. Mas o que é adoração a Deus? O que é adorar a Deus? É na igreja, ficar batendo palma, cantando hino, sair de lá, atropelar e matar gente? Será que isso é adorar a Deus? Pelo menos o homem entende assim, né? Vai lá, adora a Deus, lá canta hino, tá? Faz a comunhão, né? Toma lá a hóstia e tal, e acha que está tudo bem, que é isso aí mesmo. Aí outro vai na igreja, fica batendo palma, gritando, incomodando todo mundo, porque põe os alto-falantes lá, os hinos deles e tal. E acha que aquilo é adorar a Deus. E quem não faz isso está errado, né? Então, Kardec foi perguntar para os espíritos para saber como era, o que nós devíamos fazer realmente para adorar a Deus. Né? Se é ponto de vista espírita, né? Não. Não é do ponto de vista espírita, não, é do ponto de vista da adoração mesmo. Mas assim... Ó, o que consiste... Primeira pergunta, em que consiste a adoração? Não, eu digo assim, até então era uma visão religiosa que se tinha, que nem isso que o falou, cada religião, um canta, o outro faz isso, aquilo, aquele está mostrando de uma maneira... Ele quis saber se isso que faziam era adorar a Deus, ou no que realmente consistia a adoração. E os espíritos respondem o seguinte: é a elevação do pensamento a Deus. Isso que é adorar a Deus. E não adianta nada você ficar cultuando, adorando, através de qualquer outro meio material, físico, né, e não tê-lo no pensamento. Né? Não ter o pensamento voltado a ele. Adorar é cultuar? Tem gente que acha que adorar é cultuar, e não é. Não, se não é cultuar. Não, absolutamente. Absolutamente. As pessoas fazem da adoração culto a Deus. O espiritismo não tem culto. Ritual, né? Nem ritual. O ritual parte do culto. O ritual é uma extensão do culto. Quem vai a um culto participa de um ritual. Então, uma sequência. E não tem nada a ver. Adoração a Deus. Adorar a Deus é aquilo que Jesus fez. Todos os momentos da vida dele, ele colocava à frente dele, dos seus interesses, os interesses do Criador. Isso que é adorar a Deus. É viver de conformidade com a sua consciência.
Porque a maior prova de que Deus existe é a consciência. É a nossa consciência. Na realidade, ela é o fiel da balança, a consciência. Mas o homem não ouve a sua consciência. Pela sua consciência, ele é levado a agir com justiça, com prudência. Mas a consciência adverte e ele procura esquecer aquilo que a consciência está pedindo e fazer aquilo que é do interesse dele. E não do interesse do interesse da sua consciência. Né? Jesus vivia segundo a sua consciência. Ele não se dobrava às conveniências sociais, às conveniências políticas, às conveniências materiais, aos bens materiais. Ele não se dobrava a isso. Ele era procurado por gente muito pobre e por gente muito rica. E tratava todo mundo igual. Isso é adorar a Deus. Né? Ele tentava mudar, né? Mudar o comportamento dele. A mulher que era considerada uma cortesana tentou passar uma cantada nele. Mas agora não é a hora. Agora não é a hora de me aproximar de você. Eu vou me aproximar de você. E quando ela estava realmente muito doente, aí ele se aproxima dela. E ela tinha uma beleza muito grande, ela tinha bens materiais, ela sempre estava muito bem vestida, ela sempre estava muito bem perfumada, né? Ele não descartou ela, não. Ele disse, só não é agora o momento. Quando ela realmente estava muito doente, ela chamou ele, bom, agora sim, agora é o momento de nós estarmos juntos. Mas não da maneira que ela imaginava. Jesus devia ser um cara muito bonito, fisicamente. Eu acredito que ele devia ser um cara muito bonito, porque as fotografias que a gente tem, as imagens, né, que a gente tem da mãe, a imagem que a gente tem da mãe, a mãe tinha os traços bonitos, né? E ele devia ser um cara muito bonito. Então ele era assediado, como todo mundo na Terra é assediado. A gente é assediado por diversas coisas, por isso que eles dizem que a divisão das leis morais em 10 segmentos não tem nada de absoluto, exatamente por essa razão, porque a gente é assediado por muitas coisas, por diferentes ilusões da vida. Que a vida é uma grande ilusão. Né? O cara almeja uma coisa e coloca aquilo como o fator principal da sua alegria ou da sua felicidade. Né? Eu quero me casar com fulano, eu quero me casar com ciclano. Faz tudo o possível e imaginável para realizar aquilo que ele chama de sonho da felicidade dele ou dela. Né? Faz tudo possível e imaginável. Às vezes até engana, conta mentira, cria fatos irreais e tal. Enfim, essas tramas humanas que a gente ouve, né? Especialmente no teatro, né? Porque a pessoa fala, mas isso é coisa de televisão. Mas a arte imita a vida. É da vida que saem as histórias, não é da arte. Não é a arte que faz a vida, é a vida que faz a arte. Né? Então, aí quando o sujeito casa, ou a mulher casa com o sujeito, ela vê que, na realidade, aquilo era uma grande ilusão. Né? O casamento, ele não acontece exatamente no momento do casamento. O casamento, ele acontece do ponto de vista da união das duas pessoas, ou da consagração daquela união conforme a religião. Né? Mas ele vai acontecer geralmente ao longo do tempo. Né? O ajuste que existe entre essas duas pessoas, né? Da resignação de cada uma delas e aceitar a outra, né? Do ajuste e da harmonia que os dois criam ao longo do tempo, porque normalmente é a crise dos 5 anos, é a crise não sei dos quantos anos, é a crise dos 10 anos, é a crise... E psicólogos... tudo que começa errado, dá errado, né? E todo casamento arranjado, ou por interesse, normalmente dá errado. Então, mas o sujeito, quando ele está agindo dessa maneira, ele é advertido pela consciência dele. Como ele é advertido por coisas materiais ilegais,
ou imorais, ou desonestas, ou coisas que o valem. Ele é divertido. Mas ele não adora a Deus, ou seja, ele não tem o pensamento voltado para o Criador. Ele leva em consideração, primeiro, as ilusões materiais, segundo, a felicidade, conforme ele imagina, né? E depois é que ele vai procurar Deus. Daí, quando ele está aflito, desesperado, que não tem mais jeito para nada, aí está numa draga de fazer gosto, né? Já chafurdou a lâmpada, aí ele vai procurar aquilo que ele devia ter levado em consideração em primeiro lugar, né? Não em segundo lugar. Eu achei extremamente interessante essa resposta, porque ele não pergunta aqui em que consiste a adoração a Deus segundo o Espiritismo. Não está perguntando isso. De uma forma só, não tem mais. Não tem mais do que uma forma. Não tem mais do que uma forma. Jesus dá exemplos disso ao longo de toda a sua trajetória na vida humana. Ele dá exemplos disso, claro. Exemplos claros disso, né? Ele não deixa dúvida quanto à ligação que nós devemos ter diuturnamente com o Criador, pelo pensamento. Nós devemos estar sempre, pelo pensamento, ligado ao Criador. Essa é a verdadeira adoração. Ele diz assim, pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Nós somos seres em formação do ponto de vista intelectual e moral. Quanto mais nós aproximamos o nosso pensamento do Criador, mais nós estimulamos as ideias, a inteligência e a moralidade. Daí a verdadeira importância da adoração. Questão de número 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um sentimento, de um ensinamento. É a religião que ensina o homem a adorar a Deus? Ou é um sentimento que ele traz em si, desde sempre, desde antes do seu nascimento? Resposta: sentimento inato, como o da divindade. Não tem ninguém que não tenha esse sentimento. Seja ele brasileiro, seja ele chinês, seja ele indiano, seja ele alemão, francês, qualquer nacionalidade, em qualquer lugar do hemisfério norte ou sul, em qualquer lugar do mundo, o espírito tem esse sentimento inato da existência de algo maior, de algo que está além dele. Porque ele se vê impotente diante da vida. O homem tem, às vezes tem, beleza, saúde, dinheiro, prestígio social, tem tudo, e é infeliz. Uma circunstância qualquer na vida torna ele infeliz. Quer dizer, ele se sente, apesar dele supor que ele é um ser muito forte, com muita força, porque o dinheiro, ele acha que o dinheiro é que dá força para ele, né? Diante de um factoide qualquer, ele se sente infeliz e impotente diante daquele fato. Aí ele começa a cogitar, peraí, eu tenho tudo, mas eu não pude resolver esse pequeno problema que aconteceu comigo e eu fui incapaz de resolver esse problema. Então, onde está o verdadeiro poder? Está na força do dinheiro? Está no prestígio social que eu tenho? Está na minha juventude? Está na minha saúde? Onde está? Porque eu não pude resolver. Tem pai, mãe, filhos e esposos e esposas que dariam tudo o que tem, o que não tem também, para poder salvar a vida de alguém. No entanto, isso não acontece. E são pessoas ricas, com poder e tal. Então, o homem começa por essa incapacidade de solucionar fatos da vida, de solver fatos da vida e de se sobrepor a determinados fatos da vida, ele começa a entender que ele é um ser muito frágil diante da vida e diante das coisas. Aí o sentimento inato, aí ele começa a ouvir a sua consciência, que sempre lhe alertou, né, de que algo supremo, maior, existe além dele, além de tudo que ele pode angariar aqui na Terra. E esse sentimento realmente ele é mundial. A gente pode dizer, sem sombra de dúvida, espírita que somos, que ele é universal, né? Sem medo de afirmar isso. Ele é universal.
É um sentimento inato e universal. Qualquer lugar do universo. Qualquer lugar do universo. Porque aonde existe espaço, existe espírito. E onde houver espírito, há esse sentimento inato da divindade, esteja ele em que momento ele estiver da evolução dele. Sobretudo nos primeiros momentos da sua evolução, ele tem esse sentimento, como tem aquele que está lá na frente em evolução, aquele que está no estágio mais alto, na maior evolução possível se alcançar, né? O que está no começo da sua evolução tem o mesmo sentimento. E ele completa: a consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar diante daquele que o pode proteger. É tudo aquilo que a gente falou, eles resumiram aqui numa pequena frase. É realmente isso mesmo. A fragilidade do homem diante da vida é que leva o homem a curvar-se diante do Criador. Quanto mais alto ele estiver elevado em poder material, em prestígio social, em poder político e tal, chega um momento que ele tem obrigatoriamente que abaixar a cabeça. Sobretudo os mais orgulhosos, os mais vaidosos, os mais egoístas, chega um momento que a vida faz ele abaixar a cabeça. Questão de número 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Ele está perguntando de qualquer povo do nosso planeta, né? A Revolução Russa ainda não havia ocorrido quando Kardec faz esta pergunta, porque ela ocorreu em 1912, se não me falha a memória, 12 ou 14, uma coisa assim, quando o Smart czar da Rússia e transforma o sistema russo num sistema socialista, um sistema... Como é que é o nome mesmo? Comunista. Comunista, né? Não havia acontecido isso ainda. O comunismo, ele presume o ateísmo, né? O comunismo prega o ateísmo, tá? E é interessante que a União Soviética viveu no início do século XX até agora, pouco mais da metade início do século XXI, finalzinho do século XX, início do século XXI, eles viveram o regime deles, né? O regime deles ainda existe lá na União Soviética, mas está mais quebrado que arroz de quinta, né? E, no entanto, nunca se deixou de lado a religiosidade. Nunca. Eles têm lá templos muito bonitos, eles têm lá os sacerdotes deles, eles têm lá a religião deles e tal, e não deixam de cultuar a religião. Quer dizer, prova que nenhum regime político pode se sobrepor a esse sentimento inato da existência do Criador e da adoração do Criador, que é a nossa ligação a Ele pelo pensamento. Essas ideias vêm de uma ou meia dúzia de pessoas, né? Na realidade, o cara cria um ideal, né? Ele cria um ideal, né? Quando no comunismo se retira a religião do sistema, na realidade é para igualar as pessoas. É para tentar igualar ao máximo as pessoas, sabe? Porque a religião desiguala. A religião, ela cria níveis. Ó, nós estamos dentro de um centro espírita, e aqui não existe dono de centro espírita e faxineiro de centro espírita. Aqui não existe bispo de espiritismo, nem neófito de espiritismo. Não existe isso. Aqui todo mundo é igual. A única coisa que difere um pouco é que um pode ter um pouco mais de conhecimento que o outro, mas isso não significa desnível dentro da prática da doutrina espírita, do estudo dela. Agora, se você pegar uma igreja católica, é diferente. Todo mundo, quando entra na igreja católica, se encontra o padre cada vez. O padre, vou pedir a vez para o padre, vou peraí. Então, o pai não é digno de dar a vez, tanto quanto o padre. Aliás, melhor até, porque o pai, quando abençoa o filho, ele abençoa realmente.
né? Com toda a força do seu coração e com toda a força do seu amor. Não é? Então você vê que a religião, ela cria desníveis. É isso que o sistema queria exterminar. Esse desnível entre aqueles que mandavam na religião e os seguidores dela. Né? Foi um fracasso, né? Porque você não consegue nivelar o homem. O homem, ele... Era só uma religião, Não, eles queriam pôr fim mesmo na ideia religiosa de Deus. Tá, essa ideia religiosa de Deus, porque, não sei se você sabe, o catolicismo é muito forte lá. Embora ele seja um católico ortodoxo. Não são católicos ligados à Igreja Romana. Na Rússia, eles não são católicos ligados à Igreja Romana. E lá tem também o espiritismo. Muito a miúdo, um pequeno número, mas tem também o espiritismo. Mas eles são católicos ortodoxos. Né? E essa ideia religiosa de Deus, ela é perniciosa para o homem. Porque ela coloca Deus como um cara vingativo, como um cara mau, como um cara bruto, como um cara que pune. Entendeu? Ele coloca o Deus na condição de homem. É o Deus antropomórfico das religiões. É isso que os caras se insurgiram contra essa ideia do Deus religioso, do Deus antropomórfico. Entendeu? E se a gente começa a estudar a doutrina espírita, você também fica contra essa ideia. Pô, para com isso. Não dá para segurar essa onda. Não dá para entender Deus dessa maneira. Sentimento de religiosidade que você falou é diferente de religião. Claro, completamente diferente. Sentimento de religiosidade é uma coisa tão natural quanto a adoração, quanto a ideia do Criador. Né? Isso é um sentimento inato no homem também, o sentimento de religiosidade. Mas o homem elevou o sentimento de religiosidade à condição de religião. São os espertalhões da vida que querem conduzir o homem. Eles querem dominar o outro homem. Sempre estão tentando dominar o outro homem. Se o cara não pode dominar pelo poder do dinheiro que ele não tenha, ou pelo poder de qualquer outra coisa que ele não tenha, ele domina pela religião. Ó, eu sou enviado de Deus, eu sou bispo, eu sou, sei lá, emissário de Deus, eu sou um eleito. Ele cria qualquer circunstância, um factoide qualquer, para dizer que ele é melhor que você e começa a mandar na sua vida. Entendeu? Isso acontece dentro da doutrina espírita, rapaz. Vê se pode uma coisa dessa. Tem gente que manda na vida do outro. Eu conheço o centro espírita que a mulher mandava na vida dos caras. Mandava literalmente. Faça isso, não faça aquilo, faça tal coisa, não faça tal coisa. Olha que absurdo. Olha o absurdo. Entendeu? No entretanto, você tem uma doutrina. No entretanto, você tem uma doutrina. Na realidade, se dizia centro espírita, mas espiritismo. Imagina se tinha alguma coisa de espiritismo ali. Entendeu? Na realidade, o grande mal do brasileiro, elevar o espiritismo à condição de religião. Onde existe o primeiro médium, o segundo médium, o primeiro passista, o segundo passista, entendeu? Onde existe o dono do centro espírita, aquele cara que manda em todo mundo e tal, entendeu? O cara que fala e fala a última palavra. Entendeu? Esse é o mal de todo homem, querer se sobrepor ao outro de alguma maneira. Entendeu? O espírita, ele é tão ignorante de doutrina espírita que se um doutor, o cara que tiver na frente do nome um DR, seja ele na condição que for, médico, engenheiro, seja lá o que for, se o doutor falou, é verdade. Então a cabeça do espírita também é uma cabeça religiosa, quando não conhece o doutor espírita. No entretanto, a gente está vendo aqui que você pode adorar a Deus, né? E sem cultuá-lo. Não há necessidade nenhuma de culto. Temos que estar com o nosso pensamento ligado a ele. O fato de você entender as leis e seguir em conformidade. Não precisa nem ser espírita. Fazer o bem. Fazer o bem indistintamente. Em qualquer circunstância. Se você tem dúvida, pergunta o que Jesus faria naquela situação. O que você gostaria de ter feito em relação a você. Se eu tivesse na condição dele, o que gostaria que fosse feito para mim?
coloca no lugar da pessoa para ver se você sai. É isso. A adoração seria, então, se está evoluindo, então seria uma adoração, é isso que ele está fazendo, o que Deus quer. Na realidade, a adoração é isso. É você estar com o seu pensamento ligado a Deus e cumprindo rigorosamente tudo aquilo que a sua consciência manda. Rigorosamente. Tá? Em relação ao próximo. Isso que é adorar a Deus. Porque quando os seguidores de Jesus perguntam a Jesus o que ele deveria fazer para ser o primeiro no reino dos céus, o que ele responde? Você conhece o Evangelho. Se tornar uma criança. Ame o seu próximo. Dê roupa a quem está com frio, dê comida a quem está com fome. Se alguém está lá no cárcere, vai visitá-lo. Se alguém está doente, vá consolá-lo. Não é assim? Está respondido. É a mesma coisa que os Espíritos estão respondendo, de outra maneira. Não é? Quando você pega esses pregadores aí das igrejas neopentecostais, dizendo que adorar a Deus é dar o dízimo, eles estão contrariando rigorosamente aquilo que Jesus ensinou. Aliás, Jesus condenou o comércio feito na igreja em nome de Deus. Condenou, rigorosamente condenado. E por isso que os Espíritos estão explicando e ensinando, está condenado mesmo. Absurdo. Você fazer comércio de religião. Aquilo que faz parecido com nós também é feio. É comércio puro. E o que fazem em Fátima, em Portugal? Não é só na Aparecida, não. O que fazem em Fátima, em Portugal? Eles criam factoides, né? E chamam aquele lugar de lugar santo. Como se outro lugar no mundo não fosse santo. Qualquer lugar do mundo, do universo é santo. Não é em Fátima, em Aparecida, sei lá onde. Que acharam lá um boneco preto lá. Um boneco feito de madeira e estava pretejado por ter ficado no fundo do lago, disse que o boneco era santo e tal. Pô, para, né? Quer dizer, é o pensamento tacanho, é o pensamento estúpido do homem ainda ligado à religião. Isso dá margem para esse tipo de acontecimento, para esses caras se enriquecerem e ficarem, conseguir sobrepor a sociedade, mandando na sociedade. Porque essas coisas passam um tempo e eles não caem a ficha, parece, né? Cai, viu? Ah, bem que sempre dura e nem mal que nunca se acaba, viu, Orlando? E a mesma sensação do A gente... Eles colocam as pessoas em xeque, né? Por exemplo, eles dizem que se você não confiar em depositar sua confiança nele, você não tem fé, sua fé é fraca. Então, assim, olha o artifício que ele coloca a sua vida em xeque na frente de Deus ali. Ó, é você e ele, ou você confia nele e deposita, então você não é nada. Agora, imagina, a pessoa que não pensa, não raciocina, ela vai ficar numa situação... Primeiro que não se explica o que é fé. Exato. Primeiro que não se explica o que é fé, porque eu tinha uma dificuldade muito grande para entender a palavra fé. Muito grande. Quase falava, não, a gente tem que ter fé em Deus. Fé no quê? Fé em quê, pô? O que é fé em Deus? Ninguém me explicava. É muito difícil isso. Então, quando vem alguém dizendo que fé em Deus é dar dinheiro na igreja, o cara adota como verdade. Se ele não tem nenhum conceito de fé, se ele não tem nenhuma definição de fé, se ele não foi ensinado a ter fé, porque fé a gente aprende a ter. Fé a gente aprende. É a mesma coisa que levar um documento no cartório, o cara embalador fé. Né? Então tá lá. A fé não é um resultado material também, porque eles usam esse artifício e mostram que meia dúzia está rico hoje, tem alguma coisa porque confiou em Deus, ou porque fez alguma coisa. Então eles sempre fazem essa ligação material. Olha, quem não quer cair numa distorce. Para enganar as pessoas, eles usam o primeiro, a Bíblia. Né? Sim. A primeira aliança de Deus com o homem, também conhecido como a primeira aliança de Deus com o homem. Eles não usam o Evangelho de Jesus, repara? Sim. Que Jesus não fala em dízimo.
Jesus não fala em riqueza material. E eles pegam o texto assim, no pé da letra mesmo. No pé da letra. Jesus condena a riqueza material. Sim. Eles não usam os ensinamentos de Jesus. Tanto é que ele fala, né, senão, ninguém conhece a Deus senão por mim. Ou seja, por meu exemplo. Você acha que ele estava fazendo o quê? Mas sabe o que eu tenho também, cara? Em circunstâncias que levou essas pessoas chegarem a determinadas emoções, entendeu? A gente se apega nessas coisas. A mesma necessidade que ele está falando aqui, a fragilidade humana, leva o homem a buscar aquilo que está acima dele. Por isso, por exemplo, evangélicos muito mais esclarecidos, que respeitam o próximo, que são dedicados, que você sabe do que eu estou falando, do que, por exemplo, espíritas, que têm toda chance de fazer isso pelo exemplo, pela verdade. Também. Mas tem evangélico que é topeira. Ele é uma pessoa fanática. E você tem espírita religioso. Você tem espírita que leva a coisa para o lado do esoterismo. Tá? Ele enfia no meio do espiritismo cristalterapia, rosa cruz, cromoterapia, florais de bar. Ele enfia tudo lá dentro. É o seu espírito, o espírito é religioso. Se você pegar essas correntes espíritas, nenhum deles estuda Kardec. Nenhum deles estuda. Ele vê o espiritismo da maneira dele, a moda da casa. Faz espiritismo a moda da casa. Então, se o cara não tem conhecimento, ele é pior do que tem conhecimento. Porque ele denigre a imagem da doutrina espírita. Ele se diz espírita sem ser. Eu vou dizer uma coisa para você, ó, preste atenção. Movimento Espírita Brasileiro, ou como eu chamo, Movimento Espírita Tupiniquim. Tá? A maioria, ou uma boa parte dela, desse movimento, são pessoas que sofrem de obsessão coletiva. Coletivo. Analise para você ver. Por espíritos interessados em manter as pessoas ignorantes. Interessados em manter as pessoas ignorantes. Fato. No nosso livro, nós temos estudantes no nosso. Quando a gente fala isso, as pessoas falam, pô, é esse cara que está obsediado. É ele que está obsediado. Como é que a maioria está obsediada? A maioria está errada? Porque parte do pressuposto, né, que a maioria sempre está certa. Né? Aí você fala. E dizer também que os espíritos estão errados. Então. A mesma coisa é dizer que os espíritos superiores estão errados. Porque a maioria não estuda realmente, lamentavelmente não estuda. Infelizmente, a gente não pode, não tem outra explicação, porque se estudasse, chegariam às mesmas conclusões que nós chegamos. As mesmas conclusões. E tem gente espírita que estuda o livro dos Espíritos, e no mesmo estudo do livro dos Espíritos está enfiado Nosso Lar, como é que é aquela outra que eu vi lá tem um estudo que ele é apostilado e feito pela Federação Espírita Brasileira, pela FEB, chama ESTE, Estudo Sistematizado de Doutrina Espírita. Ali, eu tenho aqui, está em casa, uma apostila que me trouxeram, eles misturam tudo, no mesmo estudo, eles misturam tudo. Como é que pode? Tem. Como é que pode? Doutrina Espírita começou com esse livro. Mas está escrito, Kardec disse que não disse tudo, que não. Onde está a folha que eu como? Aliás, eu como o capítulo, eu como o livro todo, se me mostrar a folha, está escrito isso. Isso quando ele não fala que é difícil. É difícil. Então, são coisas que foram sendo colocadas ao longo do tempo exatamente para confundir, né? Pô, se é difícil, o doutor falou que é difícil, então o doutor está certo, vamos estudar de outra maneira. Aí você começa a entender que não é só... Por isso tem que estudar, difícil tem que brincar. É uma ciência, não há ciência fácil. Exatamente.
Não há nenhuma ciência fácil. Toda ciência é difícil. Uma ciência, ela tem que começar, qualquer uma, ela tem que mudar, ela tem que começar mudando a cabeça de quem estuda. Qualquer ciência. Só para mudar, já leva uns 2 anos. Só para mudar. Aí você começar a entender, vão 2. Só para você deixar de lado todos os conceitos religiosos que você teve do 0 até os 17, 16, 15, sei lá, 20, né? E assumir esse modelo. E assumir a maneira de pensar dos espíritos, só aí já é um sacrifício danado para você tem que tirar aquela ideia e botar outra. As coisas quando você fala Jesus, quando você fala para a pessoa religiosa, Jesus não fez milagre. O cara toma um baque. Jesus não curou ninguém. Outro baque. Fica difícil mesmo, você tem que quebrar modelo. Milagre não existe. Milagre não existe. O Espiritismo esclarece a fé raciocinada. O Espiritismo é a fé raciocinada. Né? Exatamente isso. Esse é o grande destaque da doutrina espírita. O Espiritismo não impõe nada, ele sugere. A gente aceita porque é racional. E a fé, ela só pode ser realmente sólida, ou ela só pode se solidificar diante de uma fé raciocinada. Uma fé imposta nunca vai ser fé. Imposição nunca vai fazer de ninguém um crente ou um devoto sincero. A pessoa nunca vai ser sinceramente devota àquilo, porque ela está sendo imposta, né? Você pega a gente que tem ódio da Igreja Católica por causa da questão da pedofilia, destruíram famílias, destruíram crianças, destruíram tanta gente por causa disso, né? E Roma continua brigando, um monte de pedófilo lá dentro, que ninguém pode fazer nada, ninguém pode... É um Estado, ninguém pode ir lá dentro pegar os caras. Estados Unidos a igreja pagou milhões e milhões de dólares de indenização por causa de pedofilia. Vamos lá. Seguindo. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Questão de número 652. Pode-se considerar a adoração como tendo a sua fonte na lei natural? Resposta: ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos entre os povos, embora sob formas diferentes. Compreendido até aqui, não? Vamos lá. Item 2. Rafael escreveu que determinação é tudo. É isso mesmo, Rafael. Adoração exterior. Ele queria complementar, né, essa ideia de adoração. Diz que o Espiritismo não tem culto. Então, eu vou perguntar para eles, né? Qual que é a verdadeira, né? Ou se há necessidade de manifestações exteriores. E pergunta, na questão 653, a adoração necessita de manifestações exteriores? Resposta: a verdadeira adoração é do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Espiritismo, apesar da Federação Espírita Brasileira pregar, fazer livretos, panfletos, sugerindo culto do Evangelho no lar, eles têm que aprender que o Espiritismo não tem culto. Não tem culto. Esses caras não aprendem. Tudo espiritual, eles que trouxeram Espiritismo, Irão Ribeiro e outros que trouxeram Espiritismo do Brasil não entenderam isso. O Espiritismo não tem culto. Culto do Evangelho. Agora tiraram a palavra culto, né? Agora se tocaram. Foi que nem com a questão dos evangelhos de Rustang. Se tocaram e tiraram a crítica, né? De Rustang e da Kardec. Mas primeiro lançaram com a crítica, né? Depois se tocaram da burrada que estavam fazendo e tiraram. Mas eles são os doutores. E quando o doutor fala, está falado, não está?
Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Questão de número 653A. A adoração exterior é útil? Resposta: sim, se não for um vão simulacro, se não for falsidade, se não for falso, né? E tá cheio de neguinho que sai por aí dando chicotada nas costas, até sair bastante sangue, e é só para aparecer para a televisão, mais nada. E de Deus ali não tem nada. E nesses canalhas da igreja que ficam pedindo dinheiro, falando um monte de coisa, né? De culto a Deus mesmo, de adoração a Deus, não tem nada ali. O negócio dos caras é grana. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. É o tal do globo. É o tal da cordeira. É o tal do sepulcro caiado. Pai, tem 2 alunos meus que estão numa igreja que eu sei o nome, eles ficam andando com uma cruzinha de madeira na mão, eles vão todo dia com a cruz na mão. É isso aí. É isso aí. Esse é o problema da religião, né? Jesus condenou isso aqui no tempo dele. Essa exteriorização da adoração a Deus era feita no tempo de Jesus também. O que ele falava? Cuidado com esses que vestem roupas talares. Eles fazem longas preces e expoliam as viúvas. Ia na casa de quem tinha do sujeito que morria, ele ia lá e falava: ó, eu vou fazer uma prece muito forte, que ele fazem hoje, né? Fazer uma prece muito forte que ele vai para o céu. Pode deixa comigo. Aí pagava muito caro, o cara ficava lá orando, adorando a Deus e tal. Um monte de babaca. Questão de número 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Aquele que só tem aparência de piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão de adoração ao Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem e ignorante, e será 100 vezes mais culpável do mal que faz, e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais, e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez: os cânticos não chegam a ele, senão pela porta do coração. Não adianta, é aqui, ó, o negócio é aqui, ó. Não adianta ficar com querer agradar o homem. Hã? Não adianta, pode. Enganar as pessoas é fácil. A melhor coisa que existe é agir por nós mesmos, se dando resto. Na realidade, a gente tem que fazer da nossa vida um exemplo de sã consciência. Essa que é a verdade. Deve, paga. Quer ganhar dinheiro? Trabalha, sua a camisa. Quer ser bom exemplo para o seu irmão? Faça as coisas direito. Esse é o melhor meio de viver. Que religião você tem? Não tem religião nenhuma, eu sou espírita. Não tem, já respondi para um monte de gente assim. Mas espiritismo não é religião? Não, absolutamente. Espiritismo não é religião. Pronto, acabou.
Isso é espírito? Sou espírita. Quer que eu repita mais uma vez? Sou espírita. Pronto. Aí uns gostam, outros não gostam, outros acham que você é meio cavalo, outros acham que não. Cada um que julgue de conformidade, porque na realidade o que interessa para nós não é o julgamento das pessoas, é o julgamento do Criador. Se uma pessoa realmente tiver a moral elevada, realmente elevada, que você julgue que a pessoa tem moral elevada, não, ela não se contradiz pelas ações, pelos atos, então eu confio nessa pessoa, e se ela te fizer uma crítica, ouça e procure entender o máximo possível daquela crítica e agir de conformidade para corrigir aquilo que ele te falou. Agora, se o Zé Mané qualquer chega para você e te critica, entra por aqui e sai por onde der. Não leva em consideração, não, eu estou deprimido, todo mundo me trata mal. Deve ser bobo, rapaz, vive a tua vida, para com isso. Vai ficar deprimido, triste, por causa de gente que não tem... Às vezes tem menos moralidade que o cachorro de casa. O cachorro em casa tem mais moralidade que ele. Então, não leve em consideração. E o Cristo deu esse exemplo, ele falou isso. Os seus seguidores falaram para ele que ele estava sendo criticado, que as suas ações estavam sendo criticadas. E ele apontou uma caravana. Está vendo a caravana? Os cachorros ladram e a caravana passa. E eles continuam ladrando, só que a caravana passa. Vai passar outra e acabou. Eu sempre levei uma coisa muito em consideração comigo. O tempo é o senhor da razão. Ele é capaz de julgar com convicção e justiça tudo aquilo que as pessoas apontarem o dedo para você. Pode apontar à vontade, mas o tempo lá na frente vai mostrar. Pode ser depois do seu desencarne, depois da segunda, terceira encarnação sua, uma hora mostra. Não importa o tempo aqui na Terra, o que importa é que o tempo vai fazer justiça, com certeza. Jesus não foi feito justiça a Jesus quando ele morreu, quando ele viveu, a não ser pelo meia dúzia de seguidores dele, não é assim? Porque a maioria condenou ele à cruz. E aqueles que o seguiam, encolheram a hora que viram o bicho pegando. Não conheço o cara não, que isso, pô, não tô nem aí pro cara não. Eu não. A maioria condenou e aqueles que o conheciam profundamente encolheram diante do problema. Não é? Então, vou querer que os caras façam, que a vida e as pessoas façam justiça a nós, você pode esquecer, não vão fazer nunca. E Jesus não tinha nada que ser atacado, nós temos. Nós temos do que ser atacado, Jesus não tinha. Questão de número 655. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Tem gente que faz isso, viu? Gente já veio falar para mim, eu só não vou no centro espírita que minha família não deixa. Família católica. Gente já veio falar para mim. Vocês acham que pode uma coisa dessa? A pessoa não tem uma convicção completamente diferente daquela, porque o catolicismo não admite a reencarnação, ao contrário de Jesus, né? E do próprio cristianismo, porque Jesus admite a reencarnação e fala da reencarnação direta e objetivamente, e o catolicismo não admite. A pessoa pensa como reencarnacionista e não frequenta um centro espírita e não estuda espiritismo para não contrariar a família. Resposta. A intenção nisso, como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias, não faz mal. Faz melhor do que aquele que as ridicularize, porque esse faltaria com a caridade. Mas quem as praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daquele que só demonstra humildade perante ele para provocar a aprovação dos homens. Questão de número 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Ou seja, eu preciso ir na igreja, no centro espírita, em qualquer lugar para adorar a Deus?
Respondem: os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Então, a comunhão de pensamentos em Deus atrai melhor, tem mais força para atrair os bons espíritos. Nós precisamos disso ainda, na nossa atual condição evolutiva. Nós precisamos. E Jesus falou disso quando ele dá o exemplo do feixe de varas, né? Ele não dá esse exemplo no Evangelho, do feixe de varas? É a mesma coisa. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Agora ele vai dar uma cacetada bem dada na doutrina católica. Vida, item 3, vida contemplativa. Questão de número 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal, e só pensando em Deus, tem algum mérito tem algum mérito aos seus olhos? Resposta: não. Direta e objetivamente. Não. Sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque quem não faz o mal também não faz o bem. E a gente vai ser punido por todo o mal que fez e pelo bem que deixou de fazer. Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque a sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Então, não tem papo. Ficar só orando e contemplando. E aí não vira nada, não. Pode. Na realidade, o cara é um Zé Mané que não quer trabalhar. Ele arrumou uma boquinha para ficar parado, comendo. Tem cama, roupa lavada e 3 milhões por mês. Ele vai ficar esquentando a cabeça. Não vai largar o osso. Não vai largar o osso, não. Item 5, da prece. Questão de número 658. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: a prece é agradável a Deus? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Por quê? A intenção é tudo para ele. A prece do coração é preferível à que podes ler. Uma vez uma pessoa aqui no Centro Espírita perguntou por que a gente não fazia o Pai Nosso e a Ave Maria para encerrar a reunião de sexta-feira, e ela parou de frequentar o Centro Espírita por causa disso. Lembra? Vinha ela e o marido. Rapaz, a prece do coração é preferível à que podes ler. Prece decorada não é a prece do coração, nem pode ser. Você não está sentindo as palavras, você não está sentindo aquilo que você está falando. Você não está sentindo. E no final, no último capítulo desse livro não, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo, ele dedica um capítulo inteiro, chama Das Preces, exatamente com esse propósito, de nos ensinar a fazer prece. A prece tem que ser uma coisa inteligível, tanto quanto aquilo que nós explicamos para uma outra pessoa. Quando a gente vai explicar alguma coisa para alguém, você explica com meias palavras, ou falando baixinho, ou sussurrando. Não. Você explica claramente, né? Com todas as letras, objetivamente, claramente. É assim que tem que ser a prece. Este é o propósito. Porque Deus precisa disso? Não, porque nós precisamos disso. Nós temos que sentir cada palavra que é dita, cada coisa que é falada. Aprender isso é aprender a nos dirigir ao Criador. Até isso a gente precisa aprender, até fazer prece. Nem isso a gente sabe. Apesar que onde que tem o Pai Nosso? No Evangelho? Aqui mesmo tem, lá na entrada. Nas obras básicas. Tem, no Evangelho segundo o Espiritismo.
Ele explica cada palavra do Pai Nosso, segundo a tradução de Sácio. Vocês não podem esquecer isso, viu? Kardec foi fiel. Ele fala isso na introdução do livro, lembre-se disso. Ele fala que ele pegou a tradução de Sassi e foi fiel a essa tradução. Ele estuda segundo essa tradução. O Pai Nosso não é esse que está escrito ali. Como Jesus falou. Jesus não falou Pai Nosso daquela maneira. Foi dito mais ou menos daquela maneira. Tá? Pai Nosso em aramaico é diferente do Pai Nosso que a Igreja Católica traduziu do grego. Já foi um erro, o grego traduzido do aramaico. Roma vai e manda traduzir do grego pro latim. Quer dizer, murrada e meia, né? Aí deu no que deu. Mas Kardec faz uma leitura e uma avaliação de cada palavra que é dita, e comenta cada frase. É errado? Absolutamente, não tem nada de erro ali. É muito significativo o Pai Nosso, traduzido do grego pro latim. No entretanto, se perdeu a essência. Se você pegar a tradução do aramaico, é um significado completamente diferente. Ele não chama Deus de pai. Ele chama Deus de homem e mulher. Leiam lá na frente, lá. Aí você pega aquela pesquisa que o Severino fez lá. Falou sobre Vamos lá. A prece do coração é a preferível que podes ler. Por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem em vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento, de verdadeira humildade. Deus que leva em consideração que tem no coração. É isso que ele leva em consideração, o nosso verdadeiro pensamento, porque às vezes tem gente que está fazendo uma prece, ele está falando com o lábio a prece, mas pensando numa outra coisa completamente diferente. Acontece com a gente. Não é, prece não é isso. Prece é o nosso pensamento voltado, com fé, com determinação. 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Está no Evangelho lá, nesse capítulo que nós comentamos, das preces. Exatamente isso que ele fala lá. Questão de número 660. A prece torna o homem melhor? Resposta sim. Porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Olha, se nós espíritos, não vou nem falar de outros irmãos e outras religiões, se nós espíritos tivéssemos convicção disso, dessa afirmação, desse espírito superior, nós teríamos a metade do problema que nós temos na nossa vida. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. E é uma necessidade para a situação que a gente se encontra. Sem dúvida. Nós precisamos disso ainda. Porque o nosso pensamento não fica voltado, né? É mais voltado para o dia a dia, o cotidiano material. Nós temos que, ao longo da nossa evolução, fazer da nossa vida uma prece. Aí você não chama de prece. Questão de número 660. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter? Kardec recebe uma respostinha aqui. De muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Resposta: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas
julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Não é nessa que ele responde. Tem uma que ele fala assim, que ele conheceu uma pessoa que só tinha bons pensamentos e tal, mas com ele acontecia só coisa errada. Ele falou, como é que você sabe que ele só tem bons pensamentos? Ele responde essa pra ele. Eu pensei que era nessa, não. Questão de número 661. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Resposta: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Quer dizer, quando a gente fala que a prece, quando se trata de caráter pessoal, ela não tem valor nenhum, é isso. Não tem mesmo. Não adianta você fazer um montão de prece e agir contrário à prece, né? Nós temos que fazer da nossa vida, né, um ato de prece. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. 662. Pode chorar utilmente pelos outros? Isso é muito legal, viu? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que desejam fazer. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas, ainda nesse caso, a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Façam esse teste. Quando alguém tiver com necessidade, expor essa necessidade para vocês, façam uma prece pela pessoa, vocês vão ver como a pessoa melhora. E melhora muito. Eu já fiz. É imediato. A maioria dos espíritos acha que o primeiro passista que pode fazer isso. Ele não. Tem um monte de espírita que pensa assim: eu não sou nada dentro do centro espírita. Como você não é nada? Você não é nada porque você não estuda, seu tonto. Se você estudar, você ia saber disso, né? Pode sim, você, pelo pensamento, você associa um grupo de bons espíritos, esse grupo de bons espíritos vai lá e ajuda a pessoa. E lá onde a pessoa estiver, não precisa estar perto de você, não. Lá onde ela estiver. Bom, eu não vou ler essa daqui, porque essa aqui é meio comprida. Então nós vamos parar na 663. Anotem aí. 663 para... Vamos anotar aqui, dia 21/9/2015. Para retomar no próximo encontro de estudo. Perguntas, observações, dúvidas? Eu só queria fazer uma observação que eu acho que o espírita, em relação aos demais, tem o dever de não só acreditar, mas saber da eficácia disso, porque ele conhece os mecanismos, né, um pouco mais a fundo do que aqueles que só oram pelo desejo. Não que isso não funcione, mas o fato de você saber já se torna mais forte, né? mais confiante aquilo que você vai fazer, né?
Se você está falando isso do espírita que estuda a doutrina espírita, eu concordo. Sim, não. Do espírita religioso e esotérico, Isso aí o espírita religioso coloca nas costas de Chico Xavier tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele quer. O Chico pode, nós não. Entendeu? E o Chico sempre falou isso. Meu nome é Francisco, eu sou o Cisco. Essa idolatria em cima do nome dele, do trabalho dele, é por parte dos espíritos, não por parte dele. Ele é um cara humilde. Né? Então, essas pessoas que colocam nas costas dos outros a responsabilidade que é sua, jamais vão pensar dessa maneira que você está falando. A pessoa precisa estudar e entender o mecanismo. Como funciona? Não é? Quem somos nós? Todos nós podemos? Aí tem uma palavra que chama confiança. Claro, confiança. Porque eu conheço gente que estuda e não confia nas coisas. Porque, na realidade, não estuda com o coração. Se estudasse com o coração, se fosse convicto... Porque o que pode ter por trás disso, na realidade, são dois fatores. Ou um fator religioso, predisponente de outras encarnações, ou um ateísmo arraigado no coração da pessoa, que ela traz de outras encarnações também. Aí já é uma outra situação. Eu já estou falando de outras encarnações. A situação dessa encarnação, aí já é uma outra situação. E tem pessoa que ela o Kardec usa o termo pusilânime, que significa fraco. Quando a pessoa é fraca, ela não confia em ninguém, nem nela mesma. Quanto mais em Deus. Evidente. Evidente. E é possível, é plenamente possível. Qualquer um pode. Jesus falava isso. Quando vieram trazer o menino, o pai, né, veio trazer o menino para Jesus, primeiro apresentou o menino para os discípulos dele. Depois os discípulos vão falar com ele. A gente tentou, mas não conseguiu. E Jesus fica bravo, porque ele falava, ensinava, e os caras não aprendiam. Né? Até quando ele está convosco? Aí mandou trazer o menino, afastou os espíritos, pelo poder que ele tinha, né? Pela grandeza espiritual que ele tinha. Não, peraí. Jesus falava que todo mundo podia. Todo mundo. Entendeu? Ele veio na... Esse desejo de querer fazer o bem supera tudo. Olha, é a aplicação dos atributos que nós temos. Se a pessoa souber aplicar esses atributos, não tem o que o vença na vida. Não tem limite. O homem não tem limite. O limite do homem é ele mesmo que determina. Eu vou até aqui, não quero mais do que isso. Se ele disser, eu vou fazer, vamos nos basear, vamos trazer a coisa aqui para a situação nossa, da Terra, da matéria. Tá? Início do século XIX, lá atrás, um cara chamado Santos Dumont. Ele era criança. Ele olhava para o céu, brincando com os primos, com os amigos. Ele era aqui do interior do estado de São Paulo, o pai tinha uma fazenda no interior do estado de São Paulo, e ele brincando na fazenda, ele olhava para o céu e falava, eu um dia vou voar como esses pássaros. Brincando com os amigos, os priminhos, os irmãos. Os caras davam risada dele. E ele falou isso num momento em que jamais o homem imaginaria que fosse desenvolver a aviação a ponto de andar como ele andou, 200 e poucos metros, a 10 metros de altura, um mais pesado que o ar, fazer a volta e parar decolar pelos próprios meios e parar pelos próprios meios. Quer dizer, isso não é a força da vontade, da determinação? É claro que você pode falar, bom, aí entre outros fatores, o pai era rico, deu dinheiro para ele e tal, ele tinha dinheiro para desenvolver o projeto dele, mas, escuta, ele podia ter feito o que ele quisesse com o dinheiro dele. Ele podia ter sido um baita de um picareta, um cara, um boateiro, né? Ele podia ter sido um playboy, que na época dele, ele foi para a França, ele foi morar na França, foi morar em Paris. Paris era o centro da pilantragem, nesse sentido, da época, e foi durante muito tempo, né? No entanto, ele se dedicava de corpo e alma até desenvolver o mais pesado que o ar, e chegou no Demoiselle, e pegou a planta do Demoiselle e assinou que o Demoiselle era de domínio público. Quem quisesse construir um avião podia. Avião dele, ele desenvolveu o Demoiselle. Né?
Quer dizer, ele não deu um exemplo para toda a humanidade que se você quiser, você pode? Que não tem limite? Não tem limite, o limite é nosso, nós é que fazemos o nosso limite. Ah, não, eu estou com vontade de beber, vou beber mesmo. Estou com vontade de fumar, vou fumar. Estou com vontade de fazer sexo, aí com qualquer um vou fazer. É a pessoa que se impõe ao limite. A pessoa que impõe. Ah, mas eu não resisto. Como não resiste, amigo? Peraí. Não resiste porque não quer. Não resiste porque não se determina. Nada pode sobrepor a força da vontade de um homem. Fraca porque ela quer. Né? Fraca porque não tem determinação. Né? A nossa confiança no Criador, ela começa exatamente na medida da confiança que você tem em você mesmo. Né? O homem não pode entender a força do Criador sem entender a própria força. Nós somos criaturas dele. Né? Ele nos criou simples e ignorantes, mas com todas as possibilidades de desenvolver todo esse tesouro que tem dentro de nós. Qualquer um pode fazer isso. Depende da dedicação que cada um faz. Tem gente que não é desonesto, ele acha que é bom, que é bonito. Devo ou não devo para quando puder. Acho que é bom, tá tudo bem, tá tudo certo. Dinheiro não é meu mesmo, o cara é rico, ele tem dinheiro. Mas peraí, ele te forneceu. Ele serviu você quando você precisou. Você vai deixar de pagar ele? Olha o que você está fazendo. Né? Não, mas eu sou assim mesmo, eu não quero nem saber. Tá legal. Então, o dia que a vida te cobrar, aí você vai querer saber. Né? Não tem nada que nós não possamos fazer, viu? Qualquer um pode ser o que quiser, na dependência exata da determinação que ele tiver. Na dependência exata. Preto Velho tinha uma frase muito interessante a esse respeito. Faça o bem que você puder. Não espere estar na condição de necessitado para lamentar o tempo perdido. E é isso mesmo que nós temos que fazer. Faça o bem. Não espere, não. Não espere chegar lá na condição de necessitar e falar, mas eu não sabia. Sabia e é problema saber. Saber é complicado. Muito bem. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Ou quer fazer mais alguma consideração? Dúvida? Vamos fazer a nossa prece? Então vamos elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura amorosa e querida do nosso Mestre Jesus. Ele que é o modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nesta noite e podermos, através da ajuda dos bons Espíritos, compreendê-las. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. E ajuda-nos, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons Espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes à nossa reunião, nós a declaramos encerrada.